Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Né? Eu gosto de falar mais no singular, porque de repente uma pessoa só que está me assistindo, seja bem-vinda, você. Seja bem-vindo, você também, está aqui nos assistindo. Meu nome é Felipe Pérez, né? Eu ajudo pais e mães a fazerem as crianças gostarem de estudar. Há mais de 4 anos eu já faço isso. E eu tô aqui com a Cristina Mendes. Quer falar um pouquinho de ti aí, Cristina? Oi, Felipe, claro. Né, eu sou a Cristina Mendes, né, trabalho aqui com o Felipe, mas mais do que isso, estou aqui hoje, né, porque eu sou mãe, né, sou uma mãe que tem um filho que teve muito problema na escola, na É. época aí que ele estava nessa faixa etária, e acho que é bem legal a gente trocar essa ideia hoje, né, Felipe, para a gente Sim. assim, eu gostaria de ter tido essa oportunidade de ter conhecido o seu trabalho, de ter conhecido, né, seu método quando ele era mais novo, né? Mas infelizmente eu não tive e eu tenho uma experiência que foi bastante traumatizante, né? Então acho Ah, que vai ser legal esse nosso acredito. bate-papo aqui hoje. Sim. Uhum. Ah, com certeza, né? Vai servir até de inspiração para pais e mães que estão com esse problema hoje e que ainda tem possibilidade de resolver, né? Ah, sim, com certeza, com Isso é muito bom. certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Oi. Como que você foi um estudante assim dedicado, bem, bem, Hum, né, focado nos estudos, ou você foi um aluno que deu trabalho, aí uma criança que deu trabalho? olha, agora vai ter julgamento, hein? Assim, eu me lembro pelo que eu lembro, tá? Eu era uma criança inteligente, eu entendia rápido as coisas, mas por um período eu tava matando muita aula. Matava muita aula, e aí, mas assim, aí depois, quando tava quase rodando, eu chegava, começava a, a ir nas aulas, né? Aí pegava, entendia, tá, fazia a prova e passava. Então era meio assim, não dava muita bola assim pros estudos, sabe? Entendi. Aí era isso, mas assim, esse foi mais um período assim onde esse período que eu matava muita aula, foi um período breve onde eu tava morando com a minha avó, não sei, dizem que vó estraga os netos, né? Eu acho que nesse caso faz sentido, entendeu? Aí, mas foi só esse período aí, mas assim, acho que eu era um bom aluno, eu era um bom estudante. Ah, que legal. No geral, assim, né? Eu nunca tive problemas. Ninguém nunca me falou nada. Ah, esse guri não estudava. Não, não tinha isso, não. Ah, que bom. Que bom, né? É ótimo, É ótimo. sorte da minha mãe, né? Com certeza, com É, toda certeza. Até o meu mas assim, marido, ele fala assim, é que ele também não se estressava tanto, né? é, Ele não, ele achava assim que não valia a pena ficar se estressando, né? Mas eu não, eu era bastante exigente assim com meu filho, né? Era é, bastante exigente e eu ficava sempre o horário assim de estudo, né? Ele era muito estressante, né? Porque ele era muito assim focado em videogame, em telas, né? E eu entendi. querendo que ele focasse nos estudos, né? Que ele Uhum, se dedicasse, né? Até você falou, ele era um pouco parecido com você, assim, sabe? Né? Ele é, aprendia fácil, né? Ele, né, não estudava muito, mas não ia mal na escola, sabe? Né? Ele uhum, até tirava notas, assim, mas eu sempre recebi muita reclamação da escola por causa de tarefa, de não fazer a lição, de não dar assim, não prestar atenção na aula, de ficar muito hum, agitado, comportamento né? dele dentro da escola. É, Aham, e recebia sempre muita reclamação da escola. sério? Mas assim, tu exigia, assim, então, pelo que eu tô entendendo, tu era mais focado na disciplina, de exigência mesmo. Não, tu tem que fazer isso porque é uma questão assim, preocupação com o futuro. Tinha isso. Exato, tinha isso, né? Uhum, Eu queria que ele fosse um bom aluno, tirasse notas muito boas, assim, eu era bastante exigente com a nota, eu não queria só a média, sabe? Eu queria que ele fosse melhor do que a média, assim, sim, pensando, né, numa nossa, faculdade, né? Ele, claro, né, um dia ele vai ter que passar na faculdade, né? sim, E aí, assim, eu pesava a mão, né, assim, no sentido de cobrar bastante dele, sabe? sim, Né? E é, querendo, assim, óbvio, né? Desejando o melhor, né? Desejando é, o sim, melhor para ele, né?
Era isso que eu ia te falar, inclusive, que tem muitos pais e mães que fazem exatamente isso que tu fez com ele, né? E isso aí é uma demonstração muito clara de amor pelo filho, né? Isso não é assim, claro que nem tu falou, eu pesei a mão, mas porque isso é uma preocupação muito válida, né? A gente quer o melhor pro nosso filho, a gente quer que ele seja o melhor possível e tal. E a gente acaba pesando a mão. Aí, claro, né? A gente vai falar hoje aqui sobre o jeito de evitar isso, de evitar essa. Porque a base do interesse da criança pelo estudo, é onde a gente vai entrar no assunto, é justamente fazer com que o estudo seja uma experiência que não gere aversão para ele. Porque se acontecer isso, ele vai. O interesse que a gente quer causar vai acabar produzindo o efeito do que a gente quer, entende? Entendi. Foi o que eu fiz, eu espanei, né? Eu espanei ele. Sim, Apertei tanto que espanou, né? sim. É verdade. Mas isso aí é bem natural, né? Isso é bem natural. Isso que a gente precisa, né? Eu peguei isso como missão, assim, de justamente resolver esse tipo de problema. Porque os pais fazem cheios de amor, mas eles não percebem o que eles estão fazendo, sabe? Só mais pra frente, de repente vão perceber o que acontece e tudo mais, né? Com isso. Sim, é verdade. É muito isso mesmo. Sim. Né? E, assim, a gente vai ficando como mãe, assim, eu lembro que eu ficava muito desesperada, sabe? Né? Isso trazia uma tensão para esse horário, nesse momento dos estudos, né? De ficar cobrando dele sentar e estudar, de fazer a Sim. lição, e ele ficava assim cansado, sabe? Aí se Sim. deixava jogando videogame, ele ficava de noite jogando videogame, deixava, Sim. né? E eu chegava, assim, às vezes até a desligar o videogame, sabe, assim, tipo, como até meio assim, faltar com respeito, né, porque você combinar, não, tal hora vai desligar, não sei o quê, é uma coisa. Mas eu ia ficando tão, assim, estressada que chegava, não, Estressado. chegava metendo o dedo no videogame, desligando, ele tava todo, Desligando. eu tava numa fase não sei o quê do jogo, ele Nossa. ficava todo triste, né, Sim. não, mas agora é hora de estudar, não sei o quê, né? E acabava, e realmente, né, eu fiz exatamente isso, de trazer essa aversão. Ele ficou assim, tão traumatizado, vai, posso dizer, porque quando Sim. chegou o momento que ele teve que decidir, ele decidiu não estudar mais. Sim. Né? Ele foi Sim. até o ensino médio, porque era obrigado aí, né? Tinha Não que tinha que terminar fazer. o ensino médio, e quando terminou, aí eu assim, bem animada, achando que ele ia escolher uma faculdade, fazer alguma coisa, ele simplesmente falou, não vou estudar mais, Não né? quero mais. Não quer mais. Olha, tu vê como isso traz impacto, né? Pois é. É. Né? É um impacto grande, assim, para mim foi uma grande decepção, porque eu queria muito, assim, eu sempre considerei ele muito inteligente, sabe? Sempre Sim. considerei. Tem gente que fala assim, né? Que porque é mãe, né? Normal. A gente acha que Sim. filho né, a última bolacha do pacote, né? Não, Mas mas, assim, né? Cris, em questão de potencial, isso é uma verdade. Porque as crianças, todas as crianças com quem eu já convivi, ajudei e tudo mais ali, e as crianças que se achavam burras, como eu falei, elas estavam acreditando numa mentira, porque elas são inteligentíssimas, tanto é que se tu der um celular pra ela, ela consegue revirar aquele celular, mexer em tudo que é aplicativo, consegue fazer tudo, sabe? Falta de cognição não é. É falta de interesse mesmo. Simples assim. E esse interesse justamente é uma coisa que a gente constrói. Da mesma forma que a aversão pelos estudos é uma coisa que é construída, porque nenhuma criança nasce odiando estudar, né? Da mesma forma, esse desinteresse pode ser desconstruído e o interesse pode ser construído no lugar, dependendo das experiências que a criança tem, né, com o estudo e tal. Olha, que legal. Nossa, que legal isso. É. O mais importante é a experiência mesmo que a criança tem, né? Sim, com certeza. Uhum. Esse é o foco. E por que assim é tão difícil, né, fazer assim, uma criança nessa idade? Eu lembro assim que ele começou a dar trabalho quando começou assim dos 7 anos em diante, sabe? Que antes, né, ele ia para a escola era só brincadeira, né? Até teve um Sim, início ali de uma alfabetização, mas era só mais assim brincadeiras, né? Tinha sim. uma liçãozinha de casa e tal, mas era coisa simples. Mas ele começou a dar mais trabalho lá pelos 7, 8 anos, que acho que foi bem na fase de alfabetização mesmo, assim, né? De começar a ter que ler, escrever, fazer conta, né? Sim. E por que é tão difícil, assim?
pegar a criança e a criança sentar e estudar. É que assim, ó, a maioria das tentativas que os pais fazem é com base na preocupação essa que tu teve. Que é, não, pensando no futuro da criança, pensando na disciplina que ela precisa ter para ter sucesso na vida, porque a vida não é fácil, e aí ela precisa fazer as coisas, sabe? Então, as atitudes dos pais, normalmente, nesse momento, é baseada com essa preocupação. Só que a dificuldade está justamente em entrar no mundo da criança e ver quais são as preocupações dela. O que ela se preocupa, o que ela quer, o que ela gosta. Tem um livro, que é o livro do Dale Carnegie, que ele fala assim, se eu quero fazer alguém fazer alguma coisa, primeiro eu preciso descobrir o que essa pessoa gosta. Sabe? Ele faz até uma analogia assim, se eu quero pescar um peixe, por exemplo, eu sou uma pessoa, ele fala, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de morango com chocolate, tá? Mas o peixe gosta de minhoca. Se eu quero pescar o peixe, eu não vou dar um morango com chocolate no anzol. Eu vou colocar uma minhoca, que é o que ele gosta. Entendeu? Então, qual é o interesse da criança? Videogame? Qual é o interesse da criança? Quer interagir contigo? Quer alguma coisa? Sabe? Tem que ver quais são os interesses da criança, né? Aí isso a gente consegue fazer por observação. Então, se ela gosta de níveis, a gente pode, a preocupação do pai pode ser, em vez de pensar em disciplina, futuro, tudo mais, a gente se preocupa, como é que eu posso gamificar esse estudo aqui, esse momento de estudo, para ficar uma coisa prazerosa para a criança. Entendeu? Esse é um exemplo. Né? E aí se preocupar com as coisas que ela gosta. Por exemplo, se você reparar, toda criança tá toda hora falando assim, mãe, olha, pai, olha só. E aí quando você olha, ela pula de uma poça para outra, pula de um degrau de cima para baixo. Ela faz uma cambalhota meio bestinha assim, faz uma coisa que o adulto fica pensando, nossa, me chamou tanto para ver isso, sabe? Isso é uma demonstração claríssima de que ela quer uma coisa importantíssima da pessoa mais importante do mundo dela, que é o adulto, né, o pai e a mãe. Que o que ela mais quer é a atenção desse pai e dessa mãe. Então ela está procurando atenção, entende? Ou seja, isso já é um elemento de observação que a gente pode, como é que eu posso fazer com que eu dê atenção para o meu filho, que ele se sinta essa necessidade de atenção suprida de maneira positiva durante o estudo. Mais uma maneira. Entendeu? Então a dificuldade de fazer a criança se interessar pelo estudo está muito mais na preocupação, assim, não vou dizer equivocada dos pais, porque a preocupação com futuro e disciplina é uma preocupação muito legítima, tá? É uma demonstração de amor, clara. Mas tem que desviar disso e focar nas coisas que a criança quer. Puxa, entendeu? Para conseguir transformar. Tá fazendo sentido para ti? Total sentido. Porque até assim, uma coisa muito interessante, né, que você falando, eu estava realmente tentando pescar peixe com morango com chocolate, né? É isso aí. Porque assim, eu sempre fui muito interessada por estudar, né? Tu foi? Fui. Eu fui tipo a Hermione, sabe? Era assim, ó, CDF, né? O pessoal fala CDF. Né? Hoje, as pessoas mais jovens, se eu falasse, eu era tipo a Hermione, eles entendem, né? Levantava a mão o tempo todo, queria ser a primeira da classe, tirar nota boa. Queria saber tudo. Queria saber tudo. E aí, assim, agora você falando dessa questão, né, da atenção, que você falou, se for game, é gamificar, né? Se você vê que a criança gosta de jogo, então vamos gamificar. Né? E se a criança, você deu um segundo exemplo, né, que quando a criança gosta de atenção, né, então os pais dando atenção vai trazer esse gosto, né? Exato. E isso aconteceu comigo, assim, sabe? Porque meu pai trabalhava fora e minha mãe cuidava nem dos meus irmãos, né? E assim, a gente via muito pouco meu pai, porque ele sempre chegava tarde, minha mãe já punha a gente para dormir antes, né? Para ela ficar mais tranquila, assim. Então a gente acabava não vendo tanto meu pai quando era criança. E aí, quando ele chegava, e a gente estava acordado, né, quando acontecia dele chegar em casa e estar acordado, ele sempre pedia para ver os cadernos, né? Ele falava, deixa eu ver a sua lição, né? E ele sempre, assim, elogiava, sabe? Olha, ele estava produzindo, ele estava produzindo em ti o amor pelo estudo através da associação positiva. Pois coitado, assim, ele nem tinha ideia disso, né? Porque ele não fez com intenção, né? Ele não fez assim, né? Tipo, eu vou fazer isso para eles gostarem, né?
Ele fez porque, né, de repente, assim, ele falava, deixa eu puxar um assunto, né, porque como a gente não tinha tanto, assim, convivência, porque ele trabalhava muito e ficava pouco tempo em casa, né, então acho que ele puxava algum assunto ali, né. Sim, entendi. Só para ter aquela interação, no caso. E eu lembro, assim, a minha irmã, ela sempre buscou mais a atenção pela parte, assim, da beleza, né? Que ela sempre foi mais bonita. Ela fala até hoje, ela fala, eu sou bonita e você é inteligente. Porque, assim, eu busquei mais atenção nesse sentido mesmo, né? De, ele tá dando atenção para isso, então eu vou ser boa nisso, sabe? Eu vou à tarde tirar nota boa, eu quero. Aí eu sempre quis ser a melhor mesmo, assim, né? Também porque eu tenho um perfil mais competitivo, assim, né? Então, para mim, isso fez sentido, assim, né? É mais um elemento interessantíssimo. Competitividade, né? Porque a gente tem alguma motivação para fazer as coisas, né? A gente sempre procura uma motivação. Então, por isso que eu falei da questão de observar o que a criança quer, porque se a gente conseguir identificar o que motiva essa criança a fazer alguma coisa, a gente consegue direcionar essa motivação para o estudo, né? A gente consegue fazer isso. E aí tem não sei, você já deve ter ouvido falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Ele é um livro assim, já ouviu falar, né? Ele é um livro assim mais para relacionamento e tal, amoroso, romântico, essas coisas assim, mas o autor ele dá alguns exemplos dentro do livro sobre crianças, evidenciando assim que o livro também ele fala, essas linguagens de amor também podem ser utilizadas no caso de amor parental, né? Pais e filhos. E aí são 5 linguagens do amor principais, né? E uma delas que me chamou muita atenção, que aí depois quando eu li ele, eu observei que eu fazia isso com as crianças, né? Que os pais podem fazer isso também. O tempo de qualidade. E aí ele explica no livro que o tempo de qualidade ele é uma atenção direcionada que a gente dá para a pessoa. Não é simplesmente preencher o mesmo espaço físico, né? Eu tô aqui de um lado, a pessoa tá do meu lado e os dois estão mexendo no celular. Não, interagindo no mundo um com o outro. É o que o teu pai fazia. Ele chegava, vou puxar algum assunto, tempo de qualidade, vai te dar uma atenção ali. Quem me diz, como é que tá a escola aí e tal? Né? Ele fazia assim, ele dava tempo de qualidade dessa forma. E o tempo de qualidade, ou seja, o tempo de qualidade não é, mais uma vez, não é a cobrança, não é só isso, né? O tempo de qualidade, ele precisa estar enfatizado, isso é o que eu estou falando agora, tá? Pela experiência que eu tive. Ele tem que estar enfatizado na positividade e na leveza. Principalmente se estiver associado ao estudo, porque daí, se a pessoa consegue fazer isso com o estudo, além do interesse, ele no caso é natural que o interesse da criança se desperte pelo estudo, né? E a gente pode colocar, claro, outros elementos ali de competitividade, de fazer com que a criança queira subir níveis, né? Gamificar o estudo. Mas aí isso naturalmente já vai produzir uma motivação na criança por estudar. E aí isso vai criar já uma automação, né? Uma autonomia da criança para querer estudar sozinha. Eu quero estudar hoje, eu quero fazer alguma coisa. É uma coisa natural, né? E olha só, realmente deu muito certo, viu, pra mim. Porque eu era esse tipo de criança que pede livro de presente, sabe? O que você quer de presente? Eu quero livro tal. Né? Gente, isso é muito legal, porque e aí tu queria que teu filho tivesse o mesmo resultado, o mesmo interesse que tu teve. E naquela ânsia a gente acaba, né, assim, metendo os pés pelas mãos, né? Foi muito isso mesmo. Realmente eu não tive essa percepção, né, eu tive agora que você me falou, né? Agora que você falou que eu liguei com o que meu pai fazia. Porque em nenhum momento nesses 50 anos de vida eu tinha relacionado uma coisa com outra. Olha, né? E assim, se eu tivesse tido, né, esse insight, né, de falar, não, eu vou fazer com meu filho como meu pai fez comigo, poderia ter reescrito a história, né, de outro jeito, né? Mas sim, são coisas que não são óbvias para nós, né? São coisas que não são óbvias para nós, né? Inclusive, quando eu vejo, assim, relatos de pessoas que fazem, né, que têm dificuldade com a criança de despertar o interesse dela, para mim isso é uma coisa, assim, que é como se não fizesse sentido, sabe? Porque para mim é uma coisa tão simples, assim, ver, né? Mas claro, depois vendo eu percebo, né? Que muitas pessoas têm esse problema, e aí por isso que até eu falei que eu assumi meio que como uma missão, né? Porque, para mim é óbvio, mas para muitos pais isso é uma dor incrível, terrível.
sabe? E é uma coisa super simples de resolver. É simples assim, né? Em termos de concepção, de conceito. Aí a execução também tem a parte prática e tudo mais, né? Mas só de entender esse conceito, de evitar produzir estímulos negativos durante o estudo, de fazer com que o estudo seja um momento leve, já é um grande avanço. Com certeza. Né? Com certeza. Já param brigas, não, já... E assim, dá para perceber que você teve realmente, você tipo, desvendou uma chave na Matrix aí. Né? Que muitos pais e filhos ali, os pais não conseguem ver isso no dia a dia ali deles, né? Sim. Então, e você desvendou esse segredo aí dessa relação, né? Eu acho que por olhar de fora, talvez, né? Talvez, porque assim, eu não sou pai, né? Talvez talvez pode ser, isso. porque daí porque o pai e a mãe, eles estão ali na rotina, estão vendo, eles estão dentro da situação. Então a pessoa de repente vendo de fora, não sei, tô conjecturando aqui, tá? Não sei se é bem isso, mas existe uma possibilidade, né? De ser isso. Talvez, não sei se seria isso. Eu acho que você tem um olhar diferenciado mesmo, né? Eu acho que você tem um olhar diferenciado para essa relação, assim, né, de estudo, né, sabe, de ver essa questão assim tem que ver o que a criança gosta, né? Se é minhoca, se é morango. Entendi. E agora tu falou isso aí, eu me lembrei de alguns casos que aconteceu, assim, inclusive com meus sobrinhos, que além dessa questão do estudo, eles tinham um problema que eles não tomavam água nunca. Não tomavam água, só queriam tomar refri. E aí eu pensei, nossa, como é que eu posso fazer pra essa criança tomar água, né? Ao invés de tomar refri. Aí eu cheguei e falei pro meu sobrinho assim, tá, olha só, toma refri aí, deixa que eu vou tomar água, que daí deixa que eu tomo água aqui. Aí tá, não, beleza, toma refri. Aí daqui a pouco eu cheguei, bate aí. Aí ele falou, aí ele bateu, né? Aí eu falei, tá muito fraco isso aí, hein? Porque tu tomou refri, né? Não tá tomando água, né? Ninguém dá água pra essa criança que eu quero ficar. É isso na reunião de família, né? Ninguém dá água pra essa criança aqui, porque daí senão ela vai ficar mais forte que eu não quero isso aqui, tá? Aí ela, dá um pouquinho d'água aqui. Ela vinha, tomava um pouquinho d'água, e aí, tio Felipe, deixa eu bater na tua mão. Aí como eu vi que ela tinha tomado água, né? Ela bate na minha mão, nossa, eu fazia fingir a dor assim, né? Que é isso? O que aconteceu aqui? Vocês deram água pra essa criança, né? Sim. Aí ela começava a rir, tá fraquinha, não sei o que, me dá mais água. Ela vinha toda hora tomando água. Aí toda hora que me enxergava, vamos tomar água. Não, vai tomar refri. Não quero refri, eu quero água. Tipo, uma psicologiazinha. Um hackzinho. Hackzinho, né? Incrível, nunca pensei nisso. Que tudo. Porque, assim, inclusive falando já, existe um método, né, que a gente tá aqui falando sobre o método de fazer a criança gostar de estudar. Eu tenho método, enfim, tenho o método e tal. E um dos elementos que eu uso justamente é a fantasia, porque a criança vive num mundo de fantasia. Né? Esse é um exemplo claro de como fazer isso. Olha, não, e é verdade. Para aplicar a mesma coisa. Meu filho vivia nesse mundo aí, viu? Sim, a criança é assim. Né? Se tu pegar uma meia e começar a fazer voz com ela, assim, ela vai ficar falando com a meia, acreditando que a meia tem aquela personalidade que tu tá dando pra ela ali. Entende? Dá pra usar muito isso no estudo, dá pra usar muito em tudo que é tipo de coisa assim com ela, né? Na interação com ela. Que legal. Inclusive, isso entra já numa coisa profunda, que é, se a criança acredita em tudo que a gente fala, se a gente começar a falar, tu é muito preguiçoso pra estudar, ela vai acreditar nisso. Tu é muito... tu tem que deixar de ser preguiçoso, tu tem que, sabe? Ou, em casos mais extremos, assim, né? Pai e mãe nenhuma vai falar isso, mas, tu é muito burro. Ninguém fala isso com essas palavras, certo? Mas, às vezes a gente alguns pais acabam falando, isso já viu acontecer, tá? Não é por má intenção, não. Mas, assim, por exemplo, quando o pai fala assim, mas eu já te perguntei, eu já te falei isso várias vezes. E tu não tá... Isso aqui é uma coisa óbvia, tu não tá prestando atenção no que eu tô falando, não? E isso também é uma maneira praticamente bem explícita de dizer, tu é burro, porque tu não tá entendendo. A criança entende assim, não, então eu sou burro. Se isso é uma coisa tão óbvia e eu não tô entendendo, quer dizer que eu sou burro, então. Então ela começa a internalizar essa crença. Ou seja, já traz isso para a identidade dela, sabe? E tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai agir de acordo com o que a gente acredita a respeito da gente mesmo, né? Se eu acredito que não sou capaz de fazer as coisas, e levar essa crença para a vida adulta, eu vou me transformar num adulto travado com muito menos realizações do que eu poderia ter. Porque eu acredito que eu não sou capaz. Olha,
isso aí que você falou, eu fiz. De falar, como assim? Eu já falei. Até tem um vídeo que está rodando, né, nas redes aí. Eu acho que eu vi esse vídeo, hein? Acho que você viu, sim. Sim, se é o que eu tô pensando, eu vi ela. A mãe falando pro filho fazer uma conta de 2 menos 1. Eu não lembro como é Né? que era a conta, mas era uma coisa super simples, assim, né? Ela, da onde que você tá tirando isso? Eu me vi muito naquela cena, porque eu ficava exatamente, você é tão óbvio, como que você não, né, não tá vendo? E por outro lado, eu tentava, assim, estimulá-lo falando que ele era muito inteligente, né? Eu falei, não, você é muito inteligente, não sei o quê, você tem que estudar mais, mas você é muito inteligente, né? Entendi. E quando ele chegou, assim, mais ou menos na pré-adolescência, e eu fui com esse... Quer dizer, eu fazia ele se sentir burro, né? Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Sim. Mas eu acabava fazendo, porque eu falava, é óbvio, né? Hoje é um. E ele falava 37, eu, Ju, você tirou isso? Como assim? E o pai começa a ficar frustrado consigo mesmo e com a criança que não tá entendendo. Pois é. E depois eu falava que ele era inteligente, né? E aí ele chegou um dia e me questionou. Ele falou, será, mãe? Será que eu sou inteligente mesmo? Olha. Né? Ele chegou assim, a me questionar, porque eu falei, não, você é muito inteligente. Eu falei, acho que não, acho que eu não sou tudo isso, não. Isso é muito interessante, porque assim, no teu caso, tu tava transmitindo duas mensagens pra ele. Assim, tu tava transmitindo mensagens antagônicas, sabe? Como assim? Tu não tá entendendo como assim? Isso é um absurdo. Ou seja, tu é burro, tu é burro, tu é burro. Mas tu é muito inteligente, tu é muito inteligente. Ele, tá, mas e agora? Eu acredito no quê? Porque ela diz que eu sou inteligente, mas eu não tô entendendo. Eu já vi também isso, realmente, muitos pais e mães fazerem isso. Inclusive, eu lembrei de uma das crianças que eu tava ajudando, né, que ela tava tirando muita nota baixa e tal, ela tava se achando burra, né? E aí, como ela já estava com essa crença muito enraizada na cabeça, né, de que ela era burra, então demorou um pouco para desconstruir essa crença e construir a crença de que ela era inteligente realmente, porque o que constrói a crença na criança de que ela é inteligente são evidências de que ela é inteligente, sabe? Se o adulto mostra evidências de que a criança é burra, é nisso que ela vai acreditar, eu sou burra. Ela vai trazer isso. Então, tu tá dando evidências para ele de que ele é burro, porque tu tá focando nas coisas que ele não tá conseguindo fazer, ele vai começar a acreditar que é burro, e aí não vai adiantar nada depois tu falar, verbalizar, não, mas tu é inteligente, entendeu? Ele não vai considerar essa informação. Não que a fala não seja importante, né? Tem que ser um conjunto de coisas. Tem que ser as evidências junto com a fala, né? Junto com a fala. E aí, no caso dessa criança, né, que ela tava com essa crença de que ela não era inteligente, enfim, eu comecei a estudar com ela, a gente estava fazendo ali, estudando já, né, e ela estava conseguindo pegar o interesse e tudo mais, né, só que mesmo depois da gente estudando, ela ainda estava com essa crença aí, que eu sou burro e tal. E aí, enfim, a gente estava estudando, e aí depois que a gente terminou a tarefa de casa, aí eu desenhei um cérebro no quadro lá, né, eu tinha um quadro em casa, eu desenhei o cérebro no quadro assim, e aí botei um braço assim, né, desenhei um braço bem forte no cérebro. Aí falei, esse aqui é o teu cérebro, ó. Esse aqui é o teu cérebro, esse aqui é um cérebro com um braço bem fortão, porque tu é inteligente. E aí ela pegou ela pegou a caneta da minha mão, falou assim, olha só, me empresta aqui. Aí ela apagou o braço forte e fez um braço bem fininho e falou, esse aqui é o meu braço, porque eu sou burra. Nossa. Na hora, isso me deu um baque, assim, ó. Eu fiquei, cara... Tá, mas aí eu consegui disfarçar minha tristeza, aquela minha bad que me deu na hora, né? Aí eu, tá, tu é burra? Então tá, aí eu peguei, empresta aqui a caneta de novo, eu peguei, e aí como a gente tava fazendo a tarefa, ela tava acertando tudo, aí eu comecei no quadro aqui, tá, aí tá o braço bem fininho assim, né? Aí eu peguei, o que é tal coisa? Ela já tava acertando, né? Só fiz perguntas que ela tava acertando só, que eu tinha certeza que ela ia acertar. Aí ela, o que é tal coisa? Ela respondia certo, eu fazia uma fibrinha no músculo lá. Tá, e agora o que é tal coisa? Aí chega lá, fiz mais uma fibrinha. Que é tal coisa? Acertou de novo, mais uma fibrinha. Aí foi indo, até ficar um bração bem forte assim, né? Olha aqui, ó. Mostrei pra ela, isso aqui é braço, esse braço aqui é de um cérebro inteligente ou burro? Inteligente. Então o que tu é? Sou inteligente. O que eu tava fazendo? Eu tava dando evidências pra ela de que ela conseguia fazer as coisas. A sequência de evidências que a gente dá pra criança de que ela consegue fazer as coisas, é isso que vai fazer com que ela acredite que ela é inteligente. Olha, tem todo
Nossa, como você falou, é um hackzinho, assim, tem toda É, uma inteligência vários por trás hacks. disso. Não Isso adianta só falar, né? Não adianta só falar. tem que dar experiências. A experiência é que conta, né? As experiências que ela vive, né? É o que vai formar as crenças dela. E isso, tu vê, é uma coisa que já seta uma coisa no cérebro dela, que se ela acredita que ela é capaz de fazer as coisas, ela não sente medo dos desafios, né? Ah, não, isso aqui, beleza, pode ser difícil no começo, mas vou conseguir fazer. A crença na Né? capacidade é muito importante. Ela acredita que ela é inteligente, né? Sim. E aí o cérebro vai ser congruente com isso, né? Ele vai buscar, já tem as evidências, ela acredita, e aí ela fala assim, ela vai agir de acordo, né? Sim. É isso aí. Nossa, Tá fazendo sentido? total sentido. Talvez os resultados pudessem ter sido diferentes, né? Não, com certeza teriam sido, né? Certeza. Uma pena, assim, o apelo que eu faço aqui, né, é porque uma mãe, um pai que esteja vendo isso e que dá tempo, sabe? Meu filho já tá adulto. Não sei se tem salvação. Não Ah, sei, sim. mas assim, Aí, assim, eu não sou especialista nisso, né? Mas eu acredito que mesmo depois de adulto a pessoa pode aprender, assim. Inclusive tem o livro, já ouviu falar da Carol Dweck? não, acho Carol que Dweck, não. ela é uma autora americana, ela é uma professora, enfim, ela é uma autora do livro Mindset, que é um livro, assim, Ah, brilhante. Ela sim, fala sobre... o sim, Mindset tu conhece, né? O nome do Mindset. sim. Então, ela Uhum. fala justamente isso, sobre essa crença de mindset fixo e mindset de desenvolvimento, né? Onde a pessoa acredita que ela tem, por exemplo, ou eu sou inteligente ou eu não sou, entendeu? Ou eu sou capaz ou eu não sou. Então, se eu tenho alguma dificuldade em relação a alguma coisa, em executar alguma tarefa, então quer dizer que eu não sou capaz de fazer aquela tarefa. Ela não pensa que ela é ruim no começo, mas pode se desenvolver para ser menos ruim e depois regular e depois boa e depois excelente. Ela não pensa em desenvolvimento. Ela pensa em capacidade fixa, né? E aí o adulto, se o adulto, no caso, se ele foi uma criança que aprendeu a construir a mentalidade fixa, ele precisa entrar em contato com essa mentalidade de desenvolvimento. Que daí ele já começa também, é um dos fatores que interferem para a evolução dele mesmo depois de adulto, né? É quase, só que assim, isso exige prática, tá? Exige prática, a pessoa tem que ir observando, é quase como aprender um novo idioma mesmo. Porque tu tem que mudar o teu jeito de pensar, né? É verdade. E você vê, ele aprendeu inglês sozinho, né? Nossa, olha isso. Aprendeu, Olha porque isso. ele acabava jogando muito online, né? Sim. Então acabou desenvolvendo, aprendendo e assim, quando os amigos, né, estavam indo para começar a fazer curso de inglês, eu acabei levando ele já na adolescência, né? E aí ele fez um teste lá e ele foi convidado pela escola para dar aula, né? Aí, em vez dele ir lá, falou assim, olha, a gente tem aqui um cursinho que vai preparatório para ele já ser professor aqui na escola, né? E aí, assim, eu não tinha nem ideia do quanto ele tinha de proficiência no inglês, assim, sabe? Porque era uma coisa que ele usava mais no jogo mesmo, No jogo. Uhum. né? E eu não fazia ideia. Então, assim, é o que você fala, né? Tinha muito potencial ali, só Potencial. que eu tava pescando com o morango, Uhum. né? Sim, Nossa, o potencial, assim, o QI dele é um elemento inegável de que é alto, né? Ele tem o QI elevado. Isso é inegável. Então, de potencial tem de sobra. E às vezes, tu vê, uma pessoa, uma criança com potencial desse, tava te questionando, será mesmo que eu sou inteligente? O que mais tem é criança assim nessa situação. Será mesmo que eu sou inteligente? Acho que só o que eu vejo é o contrário disso. Né? Porque a cobrança ela serve também como evidência de que o contrário disso, né? As cobranças intensas, assim, enfim, todas essas coisas que a gente já falou também servem, né, para isso. Enfim, eu não quero, assim, tudo que a gente está falando aqui não é intenção de acusar, tá? Não quero que Não, os mas eu pais. nem sinto dessa maneira, tá? Eu espero que também alguém que esteja assistindo aqui não sinta assim, não tô querendo acusar. Assim, a gente está falando disso justamente para conscientizar, né? Exato, exato. Eu acho que essa conversa ela serve mesmo nesse sentido assim de quem ainda está em tempo, né, para
assim, existe o que fazer para não chegar Sim. nesse ponto que eu cheguei com meu filho, né? Que realmente o que eu sinto, assim, é que é uma pena que eu não tive acesso a essas informações lá há 20 anos atrás, né? E assim, eu fico muito animada com o seu trabalho, assim, sabe? Eu confio muito no seu trabalho, fico muito animada porque Legal. eu vejo que tem muito potencial aí, sabe? Assim, de muitas mães que podem, né, aplicar isso com seus filhos e reescrever a história, assim, sabe? Nossa, que bom. Né? Não ser assim, que o estudo não seja esse momento pesado, né, de briga, de discussão, né, ou até como eu fiz, né, de vou desligar esse videogame, agora é hora de estudar. Eu não quero, você não tem que querer, estudar tem que estudar. A vida não é assim, a vida não é só flores. Nossa, isso tem bastante, né? Então, eu chegava Exatamente. nesse discurso, né? E hoje, conhecendo o seu trabalho, eu vejo assim que eu não preciso. Aliás, o mais inteligente era não ter feito do jeito que eu fiz, né? Era o mais, assim, o mais adequado. Mais E o que ia adequado. realmente despertar o interesse dele, o valor dele, sabe? Realmente, isso é uma coisa que me anima muito, assim, de saber que tem esse potencial, né, de transformação. Inclusive, o que me levou a fazer isso é justamente ver a transformação de crianças numa situação bem difícil, assim, ver, sabe? Isso traz alívio. Nossa, é uma coisa muito gratificante. Nossa, sim, imagina. É muito gratificante mesmo. Nossa. Eu agora assim, eu queria ter um filho agora para poder aplicar. Essa é a verdade. Fazer um filho agora para poder aplicar isso nele. Já tá vindo o netinho, né? Mas assim, ainda vai demorar um pouco para aplicar. Ficar na idade de... Mas quando chegar eu vou estar bem atenta, viu? Vou estar bem atenta aqui, eu consumindo seus conteúdos aqui. Quando eu chegar lá, vou estar... Já vai estar afiada. Afiado, com certeza. Muito bom. A gente vai continuar produzindo conteúdo disso aí também, o teu filho, né? É ele que tá... Ele que tá grávido. Tá grávida, é. Tá grávida. Ele e a norinha estão grávidos. Legal. Daqui mais uns anos aí, até lá, já vai ter produzindo um monte de conteúdo, assim, ele já vai estar instalando para aplicar isso na criança dele. Vou estar tinindo. Muito legal. E eu só queria te fazer mais uma última pergunta aqui. Vamos lá. Se você pudesse falar direto com a mãe ou o pai que está assistindo a gente agora aqui, e ainda não acredita que é possível mudar, o que você diria? Nossa, que não é possível mudar. Eu digo assim, eu tô numa realidade, eu já, inclusive, eu falei isso na live, né? Nesse vídeo de agora. Eu estou numa realidade onde a criança ter dificuldades e ter desinteresse é uma coisa estranha para mim. Então, sabe, é o contrário. Então, vindo dessa realidade, eu digo pro pai e pra mãe, né? Não só é possível, como é, assim, não vou dizer que assim, ele é uma coisa prática de fazer, é simples, só teria que ajustar a mentalidade, né? Não é difícil, não é difícil. É possível, tá? E é muito gratificante. E aí, se eu puder já deixar uma dica conceitual em relação a isso, é assim, ó, os momentos que a gente passa com a criança, sabe? A criança, ela tem uma sede muito grande de se sentir amada pelo adulto, né? O pai, a mãe e o professor, né, que são os adultos que ela mais tem contato, são as pessoas mais importantes do mundo dela, que são, né? E ela quer se sentir amada por essas pessoas. Ela sempre procurando, que nem eu falei, mãe, olha, pai, olha, tal. Se a gente conseguir suprir esse amor, né, essa necessidade de amor nas várias formas, né, que existem, né, de tempo de qualidade, elogios, tudo mais, se a gente conseguir suprir isso, principalmente durante o estudo, isso naturalmente vai fazer com que a criança goste de estudar, porque ela tá sendo suprida de uma necessidade que ela tem de ser amada durante o momento do estudo. Essa associação com o estudo é muito poderosa. Ela é muito poderosa, sabe? Então, assim, ó, produza amor durante o estudo. Inclusive, para muitas pais e mães que pensam que o estudo ele é um momento de tensão e tudo mais, né? Porque eu não quero estudar com meu filho porque vai ser briga. Não, se você conseguir
conduzir o estudo dessa maneira que eu estou falando, ele além de deixar de ser um momento de briga, ele vai ser um momento que a criança pede para ter com você, e você vai começar a gostar de ter esse momento com seu filho. Simples assim. Eu posso dizer que é muito verdade, porque nessa nossa conversa eu realmente lembrei ali do que meu pai, né, fez, até sem saber, e era exatamente essa sensação que eu tinha, né, de um momento especial ali com meu pai, né, e realmente, assim, não era um momento de cobrança, era um momento de conexão mesmo. Né? Conexão, nossa, e isso a pessoa vai levar pro resto da vida, né? Sim, com certeza. Com certeza. É um momento onde está construído não só a conexão com o adulto, a construção de uma memória rica, né, com o adulto, como também ele está fazendo parte da construção do teu sucesso, né, do teu sucesso profissional, né, porque a criança, desenvolve interesse pelo estudo, porque a criança que gosta, isso é uma coisa que eu falo sempre, a criança que gosta de estudar, estuda mais. Se ela estudar mais, ela tira notas boas, automaticamente, sabe? Sem precisar de pressão, cobrança, é uma coisa automática. É verdade. Eu realmente, assim, sem conhecer, né, essa teoria, sem conhecer o seu método, meu pai fez isso, despertou isso em mim, né? Eu fui essa criança extremamente estudiosa, e mais do que isso, sabe? Esse pequeno gesto dele aí, que fez eu estudar mais, que fez eu tirar boas notas, fez eu me sentir empoderada. Sabe, assim, na vida, quando você vai para o mercado de trabalho, sim. Né, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui confiante. Nossa, sabe, assim, eu falei assim, não, eu quero, eu consigo tirar nota, eu consigo passar de ano. Então, assim, isso é lindo demais para o mercado de trabalho, sabe? Isso é lindo demais. Nossa, isso é muito rico, isso é uma delícia isso aí. Isso é uma coisa que eu acho, assim, me anima muito. E fala assim, que em pouco tempo eu fui galgando cargos de confiança, assim, sabe? De líder, de gerente, né? Então, assim, porque eu sempre sentia que eu podia, né? Que eu era capaz. Conseguia mais, que eu era capaz, exato. Né? Você vê como a construção dessa crença é importante para a vida, né? Né? E até, assim, né, fazendo um paralelo, que eu não fiz isso com o meu filho, né? Que eu não tive essa sabedoria que meu pai teve, que eu não tive com o meu filho. Fui para um outro lado de cobrança, né? De transformar esse momento num estresse, assim, de cobrar dele, e ele espanou, ele correu, ele não quis fazer faculdade, né? E hoje, assim, ele já tem 6 anos que ele está na mesma empresa trabalhando, né? E esse ano que ele pensou, assim, como, né, minha nora ficou grávida, não sei o quê, agora que ele pensou em galgar carreira, sabe? Ele já recebeu, ou em outros momentos, ele recebeu convites para assumir cargos de confiança na empresa e ele rejeitou. Olha. Né? Agora, só que ele está enfrentando porque ele vai ter um filho, né? Então ele falou, não, eu preciso ganhar mais, Entendi. Então eu vou enfrentar um desafio maior. Né? Arrumou Mas, uma assim, motivação. Arrumou uma motivação. Mas você vê, assim, o quanto que eu estressei tanto ele que ele não se sentia assim, que ele realmente era capaz de assumir responsabilidades maiores, né? É grave isso, viu? É grave. O apelo que eu faço é que para quem pode, que aproveite agora. Que aproveite agora, o quanto antes. Nossa, eu recebi algum relato aqui de alguma mãe, se quiser comentar aí o que você acha, até pedir para o pessoal comentar aqui, né? Mas se eu receber relatos, assim, é interessante, né, de saber qual é a situação e tal, até para os próximos conteúdos a gente gravar mais, né, falar também se tiver alguma pergunta para fazer e tudo mais, seria interessante, né, para a gente bater em algum tema, assim. Mamães, digam aqui, mamães, papais, diga aqui, comenta aqui no vídeo, né, se vocês enfrentam essas dificuldades, se vocês também, né, tem esse momento como um momento de estresse, né? Como é que é aí na sua casa essa questão da hora do estudo, como é que é enfrentada essa questão, né? Diante dessa perspectiva que a gente falou aqui, como é que é? O estudo está sendo... Você está tentando pescar usando um chocolate com morango ou está tentando usar o que o peixe gosta, né? O peixe gosta.
É verdade. Acho que é isso, né? Muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Eu adoro falar sobre isso. É uma coisa que me motiva muito, assim, ver essa transformação das pessoas, né? Quero ver o máximo disso possível. Então é Eu isso, Cris. agradeço demais. Agradeço demais. Valeu. Adorei os insights. Valeu demais. Muito obrigada. Até mais. Até a próxima. Felipe. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.